que mesmo com tanto curso, atualização e pós-graduação, eu não consigo ser bem remunerado na medicina veterinária? Essa é uma pergunta muito comum, principalmente em quem já fez várias especializações, pós-graduações, mestrado, doutorado e não muda em absolutamente nada na sua remuneração. Meu nome é Ana Paula, eu sou médica veterinária e ajudo médicos veterinários, assim como eu, a dobrarem o faturamento dos seus consultórios com o atendimento veterinário high ticket. Vete, isso é uma pergunta muitíssimo comum, não só para o atendimento veterinário high ticket, mas como na medicina veterinária como um todo. É muito comum esse tipo de frustração. A pessoa, ela sai da graduação, muitas vezes ela já até engata uma pós-graduação, talvez num intuito de, eu não me sinto seguro ou segura, então eu vou fazer uma pós-graduação, assim eu aprendo mais. E aí ela sai da primeira pós-graduação, continua se sentindo insegura ou não, e aí faz atualização, mestrado, doutorado que seja. Primeiro que tem muita gente, e quando eu digo muito, é próximo a mim, muitos colegas mesmo, que procuram fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, mas que não sabem nem qual é o objetivo de se fazer um mestrado e doutorado. As pessoas ainda acreditam que fazer graduação é como se fosse uma sequência para você ser bem-sucedido. Por exemplo, eu estou no colegial, agora não é mais colegial, né, mas no ciclo básico, lá, enfim, termina a escola, vai para a graduação e a pessoa coloca na cabeça que automaticamente ela tem que fazer graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Quando na verdade não tem absolutamente nada a ver. Tudo depende do que você quer e como você quer se posicionar para o teu público final. Então, por exemplo, não adianta você querer sair da graduação e fazer um mestrado única e exclusivamente para falar, olha, eu sou mestre. Por quê? Porque o mestrado, a grande maioria das vezes, ele é voltado para quem quer lecionar. O doutorado mais para a parte científica, para pesquisa. Então, às vezes, a pessoa está lá estudando anos, quando, na verdade, o que ela quer é ter mais segurança na prática. E aí, depois de estudar alguns anos, é que a pessoa descobre que, poxa, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu tenho pós-doc, só que no ato da consulta não muda em absolutamente nada. Nada. O que talvez mude para você, Vete, é a prática propriamente dita. Cursos de atualização são de suma importância. É claro, já deixa aqui eu abrir meu parênteses para quem fez como eu mestrado, para quem fez pós-graduação, que isso não vai garantir que você aumente o seu faturamento, mas não vai atrapalhar em absolutamente nada. Estudar, se atualizar é sempre primordial. Você nunca vai, pelo menos ouvir de mim, fez mestrado e não serviu para nada, fez doutorado, sempre serve. Primeiro porque você acaba adquirindo bagagem profissional, você acaba fazendo um networking com quem está ali estudando com você e você acaba tendo um relacionamento interpessoal e isso ajuda sobremaneira na tua consulta do dia a dia. Então, todo e qualquer estudo, ler um livro já é um aprendizado, que dirá pós-graduação, atualização, mestrado e doutorado. Só que a gente está falando aqui focado se isso impacta diretamente ou não no seu faturamento. Então, o tutor, quando ele chega até você, ele não está preocupado se você tem doutorado, mestrado, pós-doc. Muitas vezes, talvez possa até ter um nível de influência se de repente você acaba lecionando numa faculdade de veterinária e isso pode sim, num network, acabar te levando um número de tutores talvez diferenciados e aí sim possa impactar um pouco na sua consulta. Por exemplo, na sexta-feira passada eu fui passei no médico ortopedista e aí eu pedi uma indicação de um reumatologista e qual foi a primeira coisa que ele me falou? Olha, eu tenho 2 médicos para te indicar. E aí eu falei, pode me indicar um dos 2. Aí eu falei assim, mas o senhor conhece? O senhor indica bem? Não, indico. Aí ele pegou o papel que ele escreveu e ele falou,
essa daqui é fulana e esse daqui ele dá aula na faculdade de medicina aqui de Santos. Logo, você lecionar, você impõe autoridade perante outro que não leciona. Então, quando eu falo que não impacta no seu faturamento, talvez não impacte diretamente. Não é todo tutor que vai pegar o contato do local que você trabalha, vai lá olhar o local que você trabalha e falar, olha, fulano, e vai jogar no Google e ver que você é um professor de universidade ou uma professora de universidade. Isso é a coisa mais difícil, mas pode acontecer. Então, há sim um impacto, pelo menos pequeno, no seu faturamento. Quando a gente pensa em impacto em contato com o tutor, a gente tem que pensar que a captação de tutor, ela não é intimamente ligada ao nível de estudo que você tem. Então, por exemplo, quando o tutor ele entra em contato com a clínica, com o consultório, com o hospital que você trabalha, ele não pergunta assim, olha, por exemplo, eu que trabalho com dermato, ele liga e pergunta, eu queria passar com a doutora Ana Paula. Ele não faz uma vírgula e pergunta assim, mas a doutora Ana Paula tem mestrado, doutorado, pós-doc. Não, ele não quer nem saber. Porque, na verdade, o que faz a captação do tutor, o que faz essa troca de informações, de indicação entre tutores, é o resultado. E o resultado, ele é fruto direto do seu conhecimento e não dos seus títulos. Ah, mas quem tem doutorado não sabe mais? Posso te garantir que não. Tem muita gente que tem mestrado, doutorado, mas que na prática não sabe. E fora que não é somente o atendimento propriamente dito, do ato de você saber medicina veterinária. É você se portar, é o seu posicionamento, é o seu poder de persuasão, é a sua, abre aspas, forma de convencimento e mais do que isso, é a forma com que você se posiciona para explicar para um tutor com base científica determinadas doenças. Então é diferente você falar para um tutor assim, ó, o que seu cachorro tem? Ele tem a doencinha do carrapato. Do que você, não é para você dar uma aula, do que você explicar exatamente a etiologia, de onde vem, por que pega, como previne. Isso é o que te impõe autoridade. Quando você põe autoridade, você está se posicionando. Quando você se posiciona, você tem resultados. Quando você tem resultados, você tem indicação. Então, a indicação de um tutor para o outro não é porque você fez mestrado, doutorado, é porque você está atualizado, e isso independe de título, porque você pode fazer N atualizações e não ter título nenhum, nenhuma pós-graduação. Você só fez cursos, congressos, simpósios, você está sabendo exatamente do que está rolando na sua área, então você está atualizado, e atualizado você consegue o quê? Resultados. E resultado é o que vai fazer com que você seja bem remunerado na medicina veterinária. E por último, influencia e bastante o seu poder de comunicação. Não adianta nada você ter todo o conhecimento do mundo, seja em atualização, mestrado, doutorado, da forma que você adquiriu o seu conhecimento, se você de verdade não consegue passar isso para o tutor. Se você não consegue explicar para o tutor determinada patologia. Se você não consegue deixar claro para o tutor a necessidade de fazer determinados protocolos, determinados tratamentos, por determinados períodos, explicar o porquê que tem que ser feito. Se você não consegue discorrer sobre um assunto por 5 minutos. Há uma frase muito comum que é assim, se você não consegue discorrer sobre determinado assunto por 5 minutos, é porque você não sabe sobre o assunto. Então, todas as vezes, você tem que deixar claro para o tutor que você domina aquilo. Por quê? Porque o teu posicionamento, o teu poder de comunicação é o que vai realmente te dar indicações, e as indicações, os retornos é que vão fazer você aumentar, triplicar muito o seu faturamento. Posicionamento na consulta, comunicação, valem muito mais do que qualquer título. Por quê? Porque você tem que estar atualizado e mais do que isso, você tem que ter conhecimento. Se você conhece do que você está falando, se você está atualizado
e você sabe se comunicar e sabe se posicionar, é isso que faz com que você dobre seu faturamento e não somente um título. Vete, compartilhe esse conteúdo com algum veterinário que precisa saber disso.